Bom dia. Vamos estudar hoje mundos transitórios, né? Então vamos, antes de fazer nossa oração, né, nos conectar com essa espiritualidade maravilhosa que está aqui para nos auxiliar e nos ajudar, ok? Ó, bons espíritos presentes aqui, que são responsáveis por nos ajudar, por proteger esse estudo, para que nada de ruim nos aconteça, para que nenhum espírito zombeteiro, brincalhão, possa entrar dentro do nosso estudo para brincar, para nos atrapalhar. Obrigado por esses nossos irmãos que são trazidos aqui para conosco estudar, para assim como nós também aprender e evoluir. E sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje, que assim seja e assim é. Então, meu irmão, nós vamos falar um pouco sobre mundos transitórios, né? Então, vamos lá. Pergunta 234, ele pergunta assim: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou ponto de repouso aos espíritos errantes? Ele responde: sim, há mundo particularmente destinado aos seres errantes. Mundos que ele pode servir de habitação temporária, espécie de bivaques, de campo onde descanso de demasiado longa erraticidade. Estado é sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza do espírito, que a ela pode ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então ele está perguntando se existe mundo transitório. Nós precisamos entender que aqui ele não está falando, né, sobre o planeta Terra, você sair da parte corpórea e ir para a parte espiritual. Não está falando aqui que mesmo a gente estando aqui no planeta Terra, nós temos colônias. Então não está falando aqui de colônia do planeta Terra, e sim de mundos transitórios. Ou seja, são locais, são planetas, né, no universo que nada tem a ver com o planeta Terra. E esse é um ponto que nós temos que frisar, ok? Então, ele está falando aqui que sim, existem estes locais onde se possam repousar, né? Então, tem locais onde se possam repousar que não seja. Como pode vir espírito também aqui ter permissão da equipe espiritual, né, da equipe que protege o espaço, que são naves, e naves enormes, que protege a terra, protege o espaço para não ser invadido mais. Eles pedem permissão e pode vir aqui passar uma temporada conosco e depois ir embora, né? Ok? Então, na letra A, ele pergunta assim: os espíritos que habitam esses mundos pode deixá-los livremente? Ele responde: sim, os espíritos que se encontram nesses mundos pode deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Figurai como bandos de ave que pousam numa ilha, para ir aguardar que ele refaça as forças a fim de seguir o destino, né? Então ele está perguntando aqui, né, se o espírito que habita esse mundo pode deixar, quer dizer, esses espíritos que passam uma temporada em certos planetas, em certos mundos, eles podem ir embora livremente? Sim, desde que não se adquiram dívida com o planeta. Nós também precisamos ser bem específicos nisso, né? Então, por exemplo, aqui quando o planeta Terra não tinha nada, não tinha ninguém, ele era uma base desses espíritos vir aqui. Porém, alguns ficaram aqui aprisionados quando resolveu-se, né, acabar com a bagunça que tinha aqui. Porque o planeta Terra foi muito roubado, assim como o Brasil, né? Aconteceu a mesma coisa com o planeta Terra, aconteceu com o Brasil. Vinham exploradores, vinham para aqui, tiravam a riqueza do planeta e iam embora, né? Outros ficaram aqui, até
que quem era o governador desse planeta, Jesus, e para quem ele colocou aqui como, vamos dizer assim, o prefeito, né? Prefeito daqui, resolveu dar um basta. Falou, não, quem está aqui fica, quem está lá fora não entra, só com permissão. Aí o que foi feito? Esses espíritos que ficaram aqui, que não tem nada a ver, né, com o planeta, que são seres de outras dimensões, de outra galáxia, de outro universo, eles contraíram dívidas aqui com o planeta. E contraindo essa dívida, isso só pode ser retirado depois que pagar, né? Alguns foram trazidos para cá por Jesus e por sua equipe, né, para espiar, para melhorarem. Esses que vieram trazidos por Jesus só saem daqui juntos. Agora os que vieram de fora, que não foi Jesus que trouxe, mas já estavam aqui dentro, né? Esses, quando melhorarem, fazerem seu karma, pagarem os seus erros, assim, vamos dizer assim, as suas dívidas, né? Esses podem ir embora. Esse não tem nada a ver com o planeta Terra. Quem vai ficar aqui são aqueles que pertencem ao planeta Terra. Ok? Aí na 235 ele pergunta assim: enquanto permaneces no mundo dos transitórios, os espíritos progridem? Aí ele botou: certamente, os que vão a tais mundo levam o objetivo de se instruires e de poderes mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, esses espíritos que vieram ou que vão para planetas e ficam lá, eles estão lá para aprendizado. Vamos dizer assim que eles estão fazendo uma pesquisa de campo, né? Então vieram os espíritos aqui para entender o comportamento do ser humano, dos terráqueos, né? Então nós somos uma espécie de matéria para estudo para muitos seres que não pertencem ao planeta Terra, né? Porque o humano, ele é o único ser que ama e mata ao mesmo tempo. Ele mata por amor. Ele mata por amor. Ama demais uma pessoa que para mim não é amor, e sim paixão, né? Então eles fazem essa confusão. Ele ama, adora, não quer abandonar, mas se a pessoa não quiser viver com ele ou perto dele, ele vai e mata. Olha só. Mata entre aspas, né? Que o espírito não morre, mas ele comete essa atrocidade, né? Então, muitos espíritos vêm aqui, ficam um tempo aqui entre a gente, estudam o nosso comportamento, tentam entender, também tentam entender como o humano é receptivo, né? Como o humano tem a capacidade de amar e também de odiar, né? Então, assim como eles vêm aqui, eles vão em outros planetas, em outros mundos, né? Também fazer esse estudo. Então, eles evoluem, eles aprendem e deixam aquele planeta, vão para outro, ou deixam aquele mundo, vão para outro, né? E assim por diante. Mas tudo com a permissão e desde que não se adquiram dívida com o planeta. Eles vêm para cá como observadores, né? E depois, como está lá escrito lá na Bíblia, lá, que os filhos dos anjos, né, se encantaram com as terráqueas e com elas tiveram atos sexuais e tiveram filhos, né? Quer dizer, eles vieram para cá, não era para se misturar e acabou se misturando. Criou-se dívida e ficou. Como temos outros que não, só vieram para cá, observaram, pegaram a sua navezinha, ó, foram embora, partiram, né? Na 236, pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Ele responde: não, a condição deles é meramente temporária. Então vou dizer como exemplo mais uma vez o planeta Terra. O planeta Terra também era assim, né? Vinham espírito, vinham nave, pousavam aqui, exploravam, ficavam, né? Faziam de tudo
Só que chegou um tempo que se falou, não, agora não vai mais acontecer isso não. Agora não entra e não sai. Quem está aqui dentro não sai. Quem está lá fora não vai entrar. E acabou. Então, ele não se permaneceu. Ele não permaneceu, né? Como agora um mundo transitório. Que chega. Não. O mundo, quem está aqui, né? As suas criaturas que foram criadas dentro do planeta Terra, começou a sua evolução, né? Começou a sua evolução. E com isso o planeta também. Então, eles habitam enquanto ainda não tem ainda um destino para aquele planeta. Aí perguntou assim na letra A: esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Aí perguntou: não. Estéreo nele a superfície. Quer dizer, estéreo neles a superfície. Os que habitam de nada precisam. Então, ele está falando aqui desses mundos como era o planeta Terra. Olha só, eu estou dando exemplo do planeta Terra porque é onde nós vivemos. O planeta Terra também, na sua formação, ele não era habitado por seres corpóreos, e sim por seres espirituais. Então, não tinha necessidade aqui, precisa de uma água, precisa de um alimento. Não, o alimento, o jeito deles se abastecerem que estavam aqui eram diferentes. Então, esses mundos que se dizem habitados, né, eles não como é que eu vou dizer? Eles não podem, eles não têm necessidade de ter certas coisas que nós hoje precisamos, que é o alimento para o nosso corpo, ok? Então vamos dar uma paradinha por aqui, paramos na 236, né? E amanhã a gente continua, ok? Então vamos fazer nossa oração, agradecer a espiritualidade presente aqui. Obrigado. Obrigado, bom Espírito, que nos protege, que nos ajuda, que nos intui. Obrigado a esses nossos irmãos que são trazidos aqui. Obrigado a todos que fazem parte desse nosso tratamento. Sendo assim, dando término desse nosso estudo. Que assim seja e assim é.